João Batista teve uma dúvida, ele estava na prisão, mandou perguntar para Jesus se era ele mesmo que havia de vir ou se haviam de esperar outros. Jesus faz um belo discurso a respeito do João, sinaliza que o problema não era o João, nem era ele mesmo, mas que o problema eram aquelas cidades que tinham ouvido e não tinham se arrependido, a despeito dos mensageiros e a despeito de tantos milagres. Então, depois de espinafrar aquelas cidades e dizer que se elas continuassem naquele caminho, ao invés de ir para o céu, elas iam descer para o inferno, ele traz essa palavra, que nós podemos ler juntos em Mateus 11, 25 a 30. Diz assim o texto: Por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Quem conhece o Filho, o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Lemos até o 27, foi isso? E ele continua, e ele diz no 28, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Jesus começa me surpreendendo. Normalmente, quando eu leio os evangelhos, eu tomo sustos ao ver as reações de Jesus. Ele não tem uma maneira de pensar e de agir como a minha. Normalmente eu fico surpreso. E logo depois dele espinafrar aquelas cidades, ele exclamou e deu graças ao Pai. Isso já me balançou. Graças te dou, ó Pai, porque ocultastes. Olha isso. Jesus agradeceu a Deus, porque Deus ocultou dos sábios instruídos estas coisas. Então, a primeira pergunta do texto é: o que são estas coisas que Deus ocultou, que Deus Pai ocultou dos sábios instruídos? Basta voltar um pouquinho e nós vamos descobrir que João Batista estava com dúvida se Jesus era de fato o Messias. Se tinha tido alguma coisa errada no plano, o pessoal costuma falar se deu ruim no plano, mas Jesus mostra para João Batista que estava tudo certo, tudo se encaminhando exatamente como ele tinha planejado. E o sossego do João Batista e de qualquer um era saber que Jesus Cristo era de fato o Messias. Era entender que aquele homem era o próprio Deus, que estava cumprindo o plano de Deus para a humanidade. Estas coisas são o Evangelho. E aqui ele fala, graças te dou, porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos. Quem ocultou? O Senhor do céu e da terra. Caramba! Quer dizer que Deus pode ocultar o evangelho de alguns? Parece que pode. Parece que oculta. E aí vem a questão, mas qual é a característica dos sábios e entendidos que leva eles a criar uma separação, uma barreira com o Pai, ao ponto do Pai falar, também não vou te revelar, também não vou te mostrar. O que tem esses homens? Você já conheceu gente que é muito estudada e que fica metida? Você já conheceu gente que tem 2, 3 faculdades, mestrado, doutorado, e quando vai conversar ele te olha de cima? E você dá uma tropeçada no português, ele olha e fala, coitado, mal falo português. E tem os sábios instruídos desse século, mas tem os sábios instruídos, às vezes, das Escrituras, que se sentem muito grandes e poderosos. E, para o nosso horror, nós que estudamos as Escrituras e queremos conhecer, fala que Deus pode ocultar certas revelações se houver no nosso coração
a soberba, se houver arrogância, presunção. Ai. O problema da soberba, gente, é que ela nos visita. Vocês conhecem a história do sujeito que foi para o discipulador, né, e falou, eu já tive aí muito problema com soberba, mas agora, né, Deus me tratou, Deus tratou comigo e agora eu estou perfeito. Então é complicada a história da soberba. A gente tem que vigiar o tempo todo, vigiar o coração, vigiar os pensamentos, vigiar os comentários, porque fala que Deus ocultou essas coisas aos sábios instruídos daquela época. Quem eram os sábios? O foco aqui de Jesus. Se você voltar, você vai descobrir quem são. São os fariseus, exatamente, e os escribas da época. E toda vez que eu leio fariseus e escribas, eu falo, Salomão, presta atenção, é para você. Gente, a gente não pode se excluir dessa turma, porque a gente tem muitas dessas características. Fomos alcançados, sim, pela graça de Deus, mas aquelas características dos fariseus estão muito próximas de nós, e nós precisamos vigiar. Então fala que ele ocultou aos sábios instruídos e revelou aos pequeninos. Uau, eu quero ser pequenino, né? 1,60 m, já estou candidato, não é verdade? A ser os pequeninos. Quem são esses pequeninos que a Escritura fala? A quem as Escrituras se referem? De quem que Jesus está falando? Certamente não eram os fariseus, nem os escribas. Eles são aqueles que iam e seguiam João Batista, que estavam atrás da mensagem. Gente, os sábios entendidos, eles tinham uma série de problemas teológicos com Jesus. Você sabe que Jesus é a pedra de tropeço. Jesus é o que define a religião. O discurso que alguém faz a respeito de Jesus vai definir a religião dele. O fio da balança, ou lá o fiel da balança, o fio da navalha, é saber o discurso, o que se diz de Jesus. Jesus é o Filho de Deus para você? Não, Jesus é só um profeta. Bom, então não é cristão. Pode ser islâmico, pode ser espírita, mas não é cristão. Então Jesus é justamente esse fio que tropeça. E naquela época, qual era o maior tropeço? Que Jesus cumpria uma série de profecias, mas algumas outras ele não cumpria. Ele era o servo ferido, aquele que levava sobre si as iniquidades, ele manifestava sinais e prodígios, porém, ele não tinha o perfil do Messias militar. Ele não era aquele guerreiro como Davi, que ia botar ordem em Israel geográfica. Não era. Então, isso gerava algumas dúvidas. Mas você acha que os pequeninos conheciam isso? Eles nem sabiam de nada disso. Para aquelas pessoas, Jesus não causava escândalo nenhum. Eles olhavam a pessoa de Jesus, ficavam encantados com Jesus e falavam, cara, esse cara é o Messias, ele é o rei. E as revelastes aos pequeninos. Eles não tinham nada a perder. Porque os escribas e fariseus, se fossem se comprometer com Jesus, se fossem chegar para perto de Jesus, sabe o que ia acontecer? Eles iam ser expulsos da sinagoga, iam perder o lugar deles de destaque, tanto que Nicodemos, quando vai procurar Jesus, vai escondido de noite. Naquela época não tinha iluminação pública, né? Então você ir de noite era escuro mesmo. Ele foi lá atrás do Nicodemos. E ele fala que revelou aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mas não há dúvida de que Deus, de fato, escolhe. A questão é qual a base que leva o Senhor a fazer as suas escolhas. Não há dúvida que somos predestinados, somos escolhidos,
Não há dúvida. Mas o que move o coração do pai a fazer uma escolha? 1 Pedro 1, 2 vai dizer para a gente. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Então, qual é a base da eleição? A presciência. Deus já sabe quem vai se converter, então ele escolhe. Então, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. A cena que eu monto na minha cabeça é a seguinte: o Pai conhece tudo, e de repente, ele olha para Monique e fala: não, a Monique, essa mulher vai querer, vai aceitar. E ele fala: amo a Monique. E aí ele chega para o filho e fala: filho, me revela lá para Monique, vai ao encontro dela. E aí Jesus vai e se revela para Monique, e a Monique passa a ter acesso ao Pai. Essa é a parceria dos dois. Ninguém chega no Pai a não ser pelo Filho. E o Pai conhece, passa o olho e vai soltando. Quem é Jesus hoje que vai trazer? Quem é que vai trazer? É você. É você que vai lá em nome do Filho dizer: olha, o Pai está interessado em você. O Pai gostou de você. O Pai está de olho em você. O Pai te escolheu e está te chamando para você conhecê-lo. Porque só por meio do Filho que você conhece o Pai. Você, querido, é chamado para representar Jesus nisso. E o nosso desafio, enquanto evangelistas, é calibrar o ouvidinho para saber de Deus quem é que o Pai está de olho. Você já saiu de casa assim: Senhor, quem é que o Senhor está de olho hoje? Que o Senhor quer que eu vá lá só te representar? Porque o negócio é não trabalhar muito, não ficar inventando. Deus já tem uma pessoa que ele está interessado. E aí ele só te diz quem é. Você representa Jesus e fala: olha, o Filho é o caminho para você chegar no Pai. Ah, é, filho. É possível? É. E a salvação chega naquela vida. Ok? Então vamos ver aqui. E aí Jesus faz um convite. Esse convite de Jesus, vocês sabem, ele vai estar aberto para nós hoje aqui. E ele diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem é que está cansado? Naquela época, para quem era esse texto? Quem estava cansado? Eram os moradores da Palestina. Como que esses caras viviam? Eles viviam numa nação invadida por outro exército, por Roma. E não sei se vocês sabem que naquela época eles não tinham direitos humanos, não tinha essa turma, não tinha crimes de guerra, não tinha nada disso. Os caras entravam numa nação, varriam militarmente. Parece que quando da invasão de Israel por Roma, os bordéis de Roma ficaram lotados de mulheres israelitas que foram arrancadas de suas famílias. Os melhores lugares, os melhores aposentos, as melhores casas eram dadas aos romanos. E, além de tudo, eles ainda tinham que pagar pesados impostos. Os soldados romanos caminhavam pelas ruas, ostentando suas armas. E esse povo estava profundamente oprimido. Aí você fala: o que uma pessoa assim faz? Ela corre para Deus, Ela corre para a religião. E eles faziam isso. Aí, quando eles corriam para a religião, eles davam aonde? Nos escribas e fariseus, nos saduceus, que enriqueciam com o templo, com os trabalhos, com os fariseus, que colocavam cargas pesadas que as pessoas nem conseguiam, e esse era o público-alvo de Deus. Esse era o foco, esse era aquele povo que Deus estava com o coração inclinado para alcançar. E a gente estava aqui conversando, falando sobre São Gonçalo. São Gonçalo está difícil,
São Gonçalo tem os soldados do tráfico passeando, meninos vendendo drogas na porta de casa. Dá uma opressão, não dá? Deixa eu falar. São Gonçalo está pronto, gente. Eles são cansados e sobrecarregados. E o vizinho, e o convite que o Senhor faz serve para nós que temos que trabalhar em São Gonçalo, para nós que moramos, ou para quem mora em São Gonçalo, e para os moradores de São Gonçalo. Mas, gente, não precisa ser morador de São Gonçalo para estar cansado e sobrecarregado. Não precisa. Basta você estar levando mais peso do que você dá conta. O que te sobrecarrega? Cansado, sobrecarregado. Você bota uma mochila nas costas e sai para caminhar. Daqui a pouco você coloca outra mochila, uma mala, e aí você vai pegando. Às vezes eu faço isso quando eu volto do mercado. Tem aquelas compras, aí tem duas opções. Ou você bota no carrinho e empurra, ou você pega tudo e leva. Às vezes eu pego tudo, boto no braço, boto na mão. Gente, eu nem consigo levantar direito aqueles negócios. Eu vou todo torto para o elevador para conseguir chegar. É muita carga para mim. Eu não dou conta. E a minha pergunta para você hoje é a seguinte: o que está nas suas costas? O que está pesando aí? O que te cansa? Qual é a carga pesada que você está levando? A carga pesada é aquela que você não dá conta. Você dá conta de converter o coração do seu filho? Você dá conta de livrar um drogado? Pegar e tirar ele da vida da droga? Você dá conta de resolver o problema dos impostos na nação? Você dá conta de acabar com a corrupção? Você dá conta de converter São Gonçalo? Não dá. Tem alguns aspectos que a gente desiste, não esquenta a cabeça, mas tem outros que a gente se apega. Não, você vai desistir do teu filho? Não vai. Você vai até o final com ele, e você tenta, e insiste, e conversa, e faz uma leitura, e vai atrás, e insta, e fala, e repreende, e não adianta nada. Mas você tem que fazer aquilo. Aí daqui a pouco você traz sobre você a sua mãe, o seu pai, talvez que esteja mais idoso, e você tem que resolver aquele problema. Daqui a pouco você pega outro problema do irmão da igreja, que está com uma dívida, você também não tem dinheiro para pagar, mas você pega aquilo. E você vai colocando cargas em cima de você que você não consegue carregar. Você não dá conta. Gente, você pode curar alguém se Deus não botar a mão? Não adianta. Eu me lembro de uma senhora lá em Bragança, que estava com câncer terminal. Ela colocou uma máquina por baixo da pele que soltava morfina para ir aliviando a dor dela. Rapaz, eu entrei numa que a mulher ia ficar boa. Eu achei que ela ia ficar boa, eu criei que ela ia ficar boa. E a mulher morreu. Entendeu? E fiquei em crise, falei, caramba, gente, se Deus não curar, nada acontece. E só Ele resolve o sobrenatural. Só Ele resolve. E a pergunta é a seguinte: por que nós levamos tantas cargas? Porque a gente se vê responsável por alguns assuntos. Quais são os assuntos que te machucam? Talvez você não tenha que resolver o problema do pai, seja o estudo, seja a prova, seja o emprego, seja o casamento. O futuro é um peso. Você não consegue gerenciar o futuro e você fica imaginando o que vai acontecer depois. Deixa o futuro com o Senhor. Ele já faz isso há muito tempo. Cansado, sobrecarregado. Então ele fala, vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Então, primeiro estágio. Vamos entregar ao Senhor aquilo que a gente não dá conta de carregar. Vamos entregar ao Senhor os pais que ainda não são cristãos?
Vamos entregar ao Senhor aquelas vidas que não se converteram ainda, mas que a gente luta por eles noite e dia. Gente, tem uma diferença entre você orar pela pessoa e você agonizar como se você fosse o responsável único pela salvação daquela pessoa. A responsabilidade, você pode convencer alguém? Sim ou não? Não. Quem convence? O Espírito Santo. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Então você não pode trazer para você esse peso. Então faz aí na sua mente uma listinha de gente que tem levado você a andar encurvado, de levar nas costas. Gente que precisa se converter. E a sua situação econômica? Talvez não esteja tão confortável. Talvez você precisasse de algo a mais. A gente sempre quer algo a mais. Mas você não pode gerenciar isso. Você pode até se planejar. Mas você não resolve. Vamos entregar ao Senhor. E você que tem projetos, projeto de faculdade, projeto de emprego, precisa de um estágio, vamos entregar ao Senhor? Tudo aquilo que você não tem poder para resolver, vamos entregar. Vamos tirar. Imagina que chegue aqui uma pessoa lotada de mala, de mochila. Então, o que o Senhor quer fazer hoje é tirar uma por uma das suas costas e ir aliviando você. Qual é o problema, meu filho? O problema são os meus pecados. Opa, isso pesa mesmo. Que tal confessar ao Senhor o seu pecado hoje? Essa carga é pesada e Ele já pagou para você lá na cruz. Traga ao Senhor. Qual é a limitação? Senhor, eu tenho um problema sério com pornografia. Isso é um problema. Eu não posso ver uma figura que quando eu vejo eu já passei muito tempo ali, vejo vídeo, me enrolo todo. E o seu problema? Meu problema é mentira. Não tem como. Quando eu vejo, eu já contei a mentira, já estou enrolado, conto outra para arrumar a primeira. E vamos trazer ao Senhor. Vai fazendo a sua listinha. Ele diz, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Agora, como que vai se processar esse alívio? Ele te faz uma proposta de volta. A proposta dele é a seguinte: tomai sobre vós o meu jugo. O jugo, gente, é um tronco, um negócio de madeira assim, que bota no boi. Bota o jugo nas costas do boi. Bota o jugo e bota depois a carroça para ele puxar. Jesus está dizendo que ele tem um jugo. Agora ficou, vai. E tem um jugo. Pensa isso. Jesus tem um jugo. Ele tem um trabalho que ele está realizando. Vimos aqui o trabalho de São Gonçalo? O Senhor está realizando esse trabalho. Ele está realizando esse trabalho. Mas ele fala o quê? Tomai sobre vós o meu jugo. Então, primeiro você se alivia dos seus, que você não consegue levar. Você entrega para ele. Quando você entrega, você fica leve. Mas você não foi criado para viver leve e à toa, para viver leve e solto. Você foi criado para viver leve com ele, trabalhando com ele. Porque se tem um negócio chato, você não tem nada para fazer. É enjoado, é um tédio, é horrível. Então ele vem, tira de você aquele peso e te convida. Eu estou empurrando um jugo aqui. Entra aqui do meu lado. Agora pensa comigo no tamanho de Jesus e no seu tamanho do lado. É mais ou menos assim, o Benhurzinho está empurrando um jugo e ele convida a Thalita. Thalita, entra aqui, me ajuda. Será que o Benhurzinho precisa da Thalita para empurrar um jugo? De jeito nenhum. Mas por que ele convida a Thalita para estar com ele? Porque ela faz companhia para ele. Porque ele ama a Thalita. E porque enquanto ela está ali do lado, ele vai ensinando algumas coisas para ela. Lá em casa, quando eu vou para a cozinha, raríssimo, viu? Mas às vezes eu vou. E aí a minha mulher pergunta, você quer que eu te ajude, amor? Eu falo, não, bem, fica só aqui do meu lado falando comigo.
Eu quero a sua companhia, eu não quero trabalho, eu quero a sua companhia. Quando ele te convida para tomar o jugo dele, é isso aí. Você vai entrar ali no jugo e ele já está empurrando o jugo. Sabe café com leite? Você vai empurrar ali com ele. Gente, esse é o trabalho que ele te chama para fazer. É um trabalho que, sem ele, é impossível. Dá para ganhar São Gonçalo? Não dá. Sem Jesus não dá. Mas ele não te convida para fazer o trabalho todo sozinho. Ele te convida para entrar com ele. Ele já está empurrando. Vamos empurrar junto. Qual é o seu trabalho? Observar o passo dele. Quando ele vai, quando ele para, quando ele anda mais rápido, quando ele anda mais devagar. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Agora ele deu a característica lá em cima dos pequeninos. Sabe qual é o maior problema dos pequeninos? É que eles querem ser, no mau sentido, tá, gente? Sábios e instruídos. Os pequeninos sofrem porque eles querem chegar no nível dos ricos. Os pequeninos sofrem porque eles acreditaram que se eles tiverem muito dinheiro, eles vão ser felizes. Que se eles tiverem muita instrução, eles vão ser felizes. E às vezes, se eles forem famosos, serão felizes. E descobrem, alguns poucos, né, quando conseguem um pouco de fama, de notoriedade, de dinheiro, que nada disso traz felicidade. Não resolve. Mas a armadilha dos pequeninos é essa. É achar que ele precisa ser igual aquele cara lá, para ele ser alguém. Ah, mas eu quero ser alguém. O que é ser alguém para você, meu irmão? Ah, ser alguém é ter dinheiro, é ter gente para poder mandar. Né? Ô, você, vai para lá. Você, vem para cá. Aí, sou alguém. Né? Mas ele vai descobrir o quê? É um miserável, continua vazio, continua triste, continua chateado. Gente, a armadilha continua. Tem pobre que é soberbo. Né? E tem rico que é de Deus. Agora também tem o contrário. Tem rico que é miserável, casquinha, mão de vaca, e pobre que não. Mas, gente, vamos entender, é mais fácil os pobres encontrarem o Senhor do que os ricos. Ai de vós ricos. Então, a gente tem que procurar entregar ao Senhor não só o que é ruim, mas também o que é bom. Se vocês querem saber, nós aqui somos todos ricos. Você que tem aí uma bicicleta, você que tem uma moto, você que tem um carro, você que tem um lugar para morar, você já está mais rico que 70% da população do planeta. Nós somos ricos. Mas o Senhor nos convida a sermos mansos e humildes, gentil. Você é gentil? Ser gentil aqui é fácil, né? É ou não é? O irmão vem, te dá um beijo, tal. É gostoso ser gentil. Mas você é gentil lá fora? Você é gentil com um garçom? Você é gentil com a empregada? Você é gentil no trânsito? Ui, 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 ui. Aprendei de mim, que sou manso, gentil e humilde de coração. Sabe qual é o oposto disso? É quando você tem um plano de vingança. Já aconteceu com você? Só comigo. A pessoa fala um negócio meio chato para você. Aí você não responde nada na hora. Tem temperamento que não responde. Tem temperamento que responde na hora, né? O cara mata no peito e já... Esse aí não leva nada para casa. Mas tem gente que não responde, que fica assim, e aí chega em casa e começa a cozinhar aquilo na cabeça. Ah, não, mas eu devia ter falado isso, eu devia ter feito aquilo. Não, aquela pessoa não podia ter falado comigo desse jeito, porque afinal de contas, tal. E aí começa a fazer, não, mas já sei o que eu vou fazer. E quando começa a fazer um planinho desse tipo, você imediatamente perde o jugo do Senhor. Você sai da proteção, você perde a paz. Porque não é assim que o Senhor trabalha. Então ele te chama para quê? Ser manso e humilde de coração.
e encontrareis descanso para as vossas almas. A alma está em descanso? Não está? Será que você não está precisando perdoar alguém? Será que você não deve deixar para lá esse negócio de se vingar? De fazer queixa? Não é? Deixa isso para lá. Não, mas o chefe falou comigo de um jeito que eu não admito. Entrega para o Senhor. Dá para Ele. Não arruma confusão, não. Quando estiver em paz, você conversa, esclarece os fatos. Mas para com isso. Abandona isso, porque Ele é manso e humilde de coração, e Ele quer dar descanso para a nossa alma. Então eu quero te convidar agora a fazer uma oração. Se você confia não, assim não fica bem, deixa eu falar assim. Se você tem liberdade com a pessoa que está do seu lado, para contar para ela quais são essas cargas que você precisa se livrar, quais são os assuntos que estão atrapalhando você de ser manso e humilde e que te impedem de andar com o Senhor. Gente, é fácil. Se a sua vida está leve e suave aqui dentro, não é que você não trabalha, mas o coração está leve e suave, então você está caminhando com o Senhor. Mas se o teu coração está árido, se está difícil, se está um peso terrível, é hora de abrir mão, é hora de entregar ao Senhor, tá bem?